entrevista, ela está repercutindo bem, graças a Deus, vai repercutir muito mais ainda. E eu quero fazer uma solicitação para a senhora, não só para a senhora, mas para todos os vereadores do distrito, na verdade. Não é só do Distrito Santa Fé, mas que a senhora possa levantar essa questão. Se quiser usar o nome a pedido da gente, pode usar, que é numa área muito, como a gente diria, muito diferente para quem passa por o tratamento e para quem tem alguém que está tratando em casa, que é na área da psicologia. Ou seja, uma das coisas mais dificultosas que existe hoje, eu falo com autonomia, não estou aqui criticando, estou falando uma realidade. É quem tem um paciente que está passando por tratamento psicológico, principalmente que mora no distrito. Por quê? Ainda é mais grave ainda, porque tem o dia que você vai só para marcar a consulta. Chega lá, em muitos casos, é por ficha, né? Quantidade de ficha. Então, até você sair daqui, né? Do distrito aqui, por exemplo, tanto aqui do Maracujá, como lá do Riacho Fundo, Monte Alverne, Iraceque, Marmanjaína, quando chegar lá, provavelmente, muitas vezes, tem acabado as fichas. Então, a pessoa só volta com o cansaço, com o prejuízo, muitos casos, essas pessoas não têm alguém que vá marcar eles próprios e só agrava o problema psicológico, porque a pessoa sai com autoestima, nem sempre a pessoa tem dinheiro, né? Então, que a senhora leve, né, essa questão até o parlamento, né, e debata, e junto com a senhora eu quero pedir principalmente para os vereadores do distrito. Eu fiz esse pedido para alguns lá na sessão itinerante de Santa Fé, pedi para abordar essa questão, né? Então, os vereadores do distrito de Santa Fé, de Ponta da Serra, do Baixio, todos, porque vai ajudar muita gente, que é na questão de trazer um especialista para os PSF, para fazer essa consulta, que é o psiquiatra. Entendeu? Assim, Simão, eu acho que logo no começo de 2021, eu e o vereador Matheus Leite, a gente entrou com um projeto, se eu não me engano, pedindo uma equipe multidisciplinar. Então, eu acredito que você está falando do psiquiatra, porque o psicólogo já tem. O psiquiatra. Só para resumir aqui, para a senhora entender, é porque o psiquiatra, né, a pessoa, para tomar o medicamento, tem que ser uma receita dele. Ele simplesmente, né, e a avaliação. Muitas vezes as pessoas demoram muito por avaliação, exatamente porque eu quero lhe dizer que é no mínimo 6 meses para uma pessoa passar uma consulta novamente para o especialista, que é o psiquiatra. Ou seja, então o pedido entenda, não é construir, que pelo menos uma vez na semana ou no mês venham aqui. Assim como eu pedi para o psicólogo, o fisioterapeuta, e o psicólogo, o psiquiatra, eu acho que é porque não tem a quantidade de psiquiatra que venha para a zona rural. Eu acho que seja por aí, mas eu vou levar seu pedido, vou perguntar à nossa querida secretária Amanda se já teve algum pedido de algum vereador, porque eu gosto muito de sempre que eu vou fazer um pedido, um requerimento, eu peço à nossa secretária que ela olhe se já tem algum pedido de outro vereador, porque se tiver, já está pedido. Mas reforça mais um. Reforça mais um. Eu vou pedir para ela essa ideia, vou levar essa ideia para lá, lhe garanto que faça o requerimento. Agora, o psiquiatra, eu acho que nós não temos profissionais suficientes na nossa cidade que venha para a zona rural. E sua ideia é excelente. Eu acredito que o ser humano, ele pode ter a saúde do corpo normal. Se não tiver a saúde mental em dia, é difícil. E eu quero lhe dizer... A autoestima do ser humano é grande coisa na vida das pessoas. Quero reforçar mais uma questão nesse requisito aí, vereadora.
uma casa onde ela tem um problema com esse tipo de saúde, ela adoece toda a casa. Com certeza. Todo mundo fica doente. Porque todo mundo fica preocupado. Quando você se preocupa, atinge uma família. Atinge, com certeza. Mas eu lhe garanto que hoje é sexta, segunda-feira, quando eu chegar na Câmara, mas quando eu chegar em casa, ainda hoje, eu vou perguntar à nossa secretária se já existe algum pedido do vereador, de algum vereador. Se não, eu vou levar. Se existir, a senhora reforça. Eu vou levar esse pedido, pelo menos, vir atender uma vez no mês. Tá bom demais, tá? Né? Em cada posto, eu vou falar com a secretária, eu vou ligar para ela, eu vou perguntar a possibilidade, porque você veja, nós temos dificuldade em neurologista, principalmente na área da criança, fonoaudiólogo, a gente tem dificuldade. O prefeito quer demais esses profissionais na área da saúde. Eu ouvi a secretária de saúde dando uma palestra, quer demais. Você veja que já conseguiu abrir o posto da Grota à noite, já está fazendo exame de sangue para criança e para idosos e para grávida, já tem um local para fazer. Isso já vem mudando e com certeza o nosso prefeito André Barreto, o que ele quer é levar a população do Crato a certeza de dias melhores. E quando fala na saúde, tanto ele como a Câmara de Vereadores, nossos 18 colegas, nosso presidente muito preocupado com a saúde, que como você disse, quando tem uma pessoa doente em casa, não só é a pessoa que fica doente, ali fica todo mundo em volta preocupado e é muito triste, porque saúde é tudo na nossa vida. Uma pessoa com saúde, ela se levanta, ela trabalha, ela consegue a autoestima, ela traz trabalho para dentro de casa, ela influencia a família, ela tem como dar conselho à família e tudo. E uma pessoa doente fica debilitada e sem querer. O sofrimento da pessoa doente é muito maior quando ele sabe que está atingindo um pai, uma mãe, um irmão, um marido, um filho, que sabe que está sem querer judiando no bom sentido com aquela pessoa, quando ele na verdade queria estar sadio. E uma das ferramentas que nosso prefeito André Barreto mais prega por também ser da área da saúde e também por ser ser humano, é exatamente essa, é dar dias melhores à nossa população na área da saúde. Pode ter certeza que eu vou levar seu pedido e uma grande ideia, porque uma pessoa que está sofrendo, aquele que chega e melhora a vida da pessoa, ele só pode ser uma pessoa de Deus, e Deus quer a população toda satisfeita, e o ser humano feliz, e todos os seus filhos em paz. Com certeza. Agora, a gente acompanhando aí a sua trajetória na política, né? A senhora hoje pertence à mesa da Câmara, né? A senhora alcançou, né, a segunda vice-presidente da Câmara Municipal. Com isso, né, o que melhorou mais, principalmente, claro, porque se melhora para os seus trabalhos, melhora para a população. Com isso, melhorou mais a questão da gestão vereadora, hoje, segunda vice-presidente? A gente, nas outras entrevistas que a gente deu, e aqui não é diferente, eu costumo dizer que eu sou a primeira mulher da zona rural a ocupar uma cadeira na mesa diretora da Câmara. A gente recebeu o convite, aceitamos. Mais uma vez agradeço, tive a votação. Unânime, todos os vereadores votaram com o nosso nome. Foi o Matheus Leite, aí segundo presidente é o Tiago, eu a segunda vice, Fernando Brasil e o Ivan. Por coincidência, Simão, Matheus Leite é neto de Antônio Leite, né, que foi vereador há muitos anos, sim, vem de onde? Da zona rural. Sim. Tiago Esmeraldo, o pai dele já foi presidente da Câmara, doutor Ailton, mora lá no São José, também faz parte da zona rural. Fernando Brasil, lá do Dom Quintino, o pai dele, Aloysio Brasil, também da zona rural. Ivan Tavares, filho de Tavares, que já foi também da Câmara, presidente da Câmara e secretário, se eu não me engano, secretário vem de onde? Da zona rural. Eu, Luz de Carlinhos, nora de Chiquinié
que era da zona rural, e eu também sou da zona rural. Quando a gente teve a votação, a gente estava conversando, gente, nós somos todos da zona rural. E isso é muito bom, porque, por coincidência, a Câmara estava, a mesa diretora estava toda composta por a Câmara, a zona rural. E eu não me canso de agradecer a meus colegas vereadores de ter confiado esse cargo a gente, porque a mesa diretora, ela está ali pronta para atender tanto os vereadores como a população. Fazer uma mediação. Exatamente. Também, né? E a gente fica muito feliz, porque o Matheus Leite, tudo que ele vai fazer, ele combina com os outros vereadores, combina com a mesa diretora, e isso é muito bom, porque você se sente valorizado. Eu estou aqui representando nosso povo, estou com o cargo da mesa diretora, e é muito bom, principalmente para uma mulher que vem da zona rural, que foi eleita e que chegou lá e foi eleita também pelos seus colegas. A gente só tem a agradecer. O cara, por sinal, um cara muito inteligente, o Matheus Leite, né? Eu até fiz um convite aqui para ele, a qualquer momento a gente irá trazer, com certeza, o Matheus Leite aqui, vamos no momento oportuno. Exatamente, no momento oportuno a gente vai convidando, né? Como a gente bem falou, a senhora, no caso, é a 4ª convidada, né, do projeto. A gente vê que o projeto está dando certo, porque a gente também tem que fazer uma avaliação. Tudo que a gente vai fazer, quando a gente trabalha com o público e para o público, a gente tem que avaliar. E a gente tem que ter a humildade de saber quando a coisa não está dando certo e aceitar. No caso, procurar melhorar ou então parar. Né? E assim, tem sido um projeto que já passou aqui por a experiência que a gente teve, todos que passaram, né? Ninguém melhor do que a senhora, eu acho que já veiculou dentro do próprio meio político, né? Os políticos já devem ter falado que passou aqui e está dando certo. Então, assim, a intenção é que a gente traga cada vez mais pessoas, vereadora. Por quê? Qual é a ideia? Eu estava pensando hoje, refletindo, né? Hoje estava me preparando, né, para preparar o equipamento e refletindo em casa de agora, um distrito hoje como Santa Fé e Monte Alverne. 5 parlamentares, né? 4 parlamentares homens e 1 parlamentar mulher, que no caso é a senhora. Com mais uma rádio de comunicação para comunicar as pessoas, só não faz se não for para dar certo mesmo, porque vocês representam o povo e tem a lei, né? E fazem lei, cria lei, aprova lei. E eu estou aqui para comunicar e informar. Então, a Rádio Simona Web está, sempre digo isso, sempre teve, nunca fechei o microfone da Rádio Simona Web para ninguém, certo? Haja um momento que aí tem que ver se as pessoas têm interesse. Tudo tem que partir à vontade de alguém, né? Mas que a Rádio Simona Web, nosso trabalho, eu nunca fechei ou bloqueei para ninguém, exatamente porque eu sou daqueles, se não vive para servir, não serve para viver. Então hoje a gente tem um instrumento de comunicação, onde pode transformar, ajudar, mudar a vida de pessoas, né? E se a senhora for ver, desde o tempo que eu trabalho com nós dois, eu passei por várias emissoras de rádio, tenho muito tempo, nunca atrapalhei ninguém, nunca falei mal de ninguém, e nem não quero fazer isso. Alguém pode, não é fugir da responsabilidade. Eu acho que se o ser humano, vereadora, ele não conseguir, né, as coisas com simpatia, né, com alegria, que com crítica e com xingamento ele não vai conseguir nada. Aí fica difícil. Agora vai como meu pai, aí fica puxado. Vereadora, muito bom, né, o bate-papo. Agora a pergunta é, o que incentivou a senhora a vir para a política? Quando eu cheguei aqui em Santa Fé, fazer 38 anos, fez agora, né?
eu sempre admirava muito o jeito de meu sogro, Chiquinier, fazer política, né? Via os outros fazendo e via ele, e daí eu comecei a me apegar, a andar com ele, ver a seriedade que ele fazia as coisas, e a gente foi, né? Aos poucos a gente foi vendo a maneira dele fazer, e a gente foi se interessando. Até que um dia um partido me convidou, e eu fui, e na época meu sogro disse, ó, Lourdes, eu tirei 400 e poucos votos. Dessa vez eu perdi, eu não vou querer mais. E vá, eu só queria que você tirasse um voto a mais do que eu. Aí eu digo, então tá. Aí fui. Na época ele tinha tirado, eu acho que era 420 votos. E eu fui, me candidatei e tirei 800 e parece que 79. Foi 29. Eu dobrei a votação dele, mas ainda um pouquinho. Ele disse, então agora eu estou satisfeita, sei que você dá para ser político, e ali a gente foi aprendendo, porque a vida é um aprendizado, né? Você vai vendo o outro fazendo aquilo que você acha que é certo, você vai fazendo como ele, também tem as falhas, e eu sempre me dei muito bem com o meu sogro, todo mundo sabe disso, a gente fazia campanha, somos dois, tanto eu fazia com ele, para ele, como ele fazia comigo, para mim, né? A gente teve essa ligação, e eu sigo muito. Às vezes eu estou assim sozinha, agoniada, eu digo, aí eu penso como era que ele fazia, e até hoje vai dando certo. Felizmente ele morreu, vai fazer 3 anos, mas eu tenho certeza que lá onde ele está dando, como é que eu quero dizer? Ele está me apoiando de onde ele está. Está feliz, porque né? está feliz porque eu sempre estou seguindo a cada dia aquilo que eu aprendi com ele. E quando você aprende o que é certo, você fazendo certo, ainda pode dar errado. E você fazendo errado, que não pode nunca dar certo. Então, aí é isso. Aí fui me interessando, fui pegando a confiança da população, as pessoas conversando. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de visitar. Você sempre me vê aqui por uma serra. Pergunto como é que estão vendo meus colegas vereadores. Eu chego para o Tiago, como é que você está vendo o nosso trabalho? Ele diz, vereador, assim. Chego para o presidente, como é que você está vendo o nosso trabalho? E assim, aqueles que a gente é mais próximo, sempre eu pergunto, e sempre escuto direitinho quando ele diz, tá ótimo, agora assim, aí eu, como assim? Quer dizer, eu já saio do lado que ele disse que eu estou acertando. Se você está acertando, você sabe porque você está acertando. Aí ele diz, não, mas faça assim. Aí eu digo, então tá, obrigado. Sempre que encontro com o prefeito André Barreto, pergunto, né, que você está vendo nossa atuação, como também a Zé Ailton, como também a população. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, era 6h30 da manhã, a gente conversou muito, eu perguntei à pessoa como é que você está vendo, que é bom você ouvir, porque aquela pessoa que lhe diz a verdade, ela quer o seu bem. E aquela pessoa que sempre é a mesma coisa, sempre dizendo que está bom, que não sei o que, a gente tem as várias pessoas, né? E tem aquelas que você confiam demais, porque exatamente ela chega e diz a verdade. E quem lhe diz a verdade, nada mais quer do que seu bem. Exatamente. Né? Vereadora, ganhou a eleição, como a senhora tem experiência, né? Ganhou duas na suplência. Agora, venceu a eleição, muito bom, fogos no dia, todo mundo carregando nos braços e aquela história, nós venceu, nós ganhou, enfim, tudo facilita, se rodeia de amigos, né? E se aproxima, ou seja, só vitória e glória. Muito fácil de administrar, digamos assim, porque a alegria na vitória não tem nada difícil. E tem, entre aspas, com o tempo, né? E perder uma campanha, perder uma eleição, como é para administrar no outro dia e não desistir? Que a senhora teve essa experiência. Conta para nós um pouco como é, né? Perder uma eleição. Primeiro eu só perdi. Não, deixei de ganhar. Porque quando você passa por uma eleição que você não consegue ser eleito, no outro dia de manhã a gente acorda, mas como foi? Aí começam os amigos ligarem, e eu sempre tive sempre tive um apoio moral muito bom, tanto da minha família,
como de seu Chiquinho quando era vivo, dos prefeitos que eram eleitos, ele sempre se aproximava, a Câmara de Vereadores sempre se aproximava, e dali eu já sabia o caminho de não ser eleita, porque eu fui 2 vezes. E quando eu fui eleita, aí eu digo, bom, agora a responsabilidade aumentou, agora só tem uma coisa, é trabalhar. É trabalhar, é pedir, é visitar as comunidades. Voltando ao que meu sogro me prometeu, me ensinou, não prometa, você prometa trabalhar. Não, você vota em mim, que se eu ganhar eu faço esse calçamento. Aí você não faz. Como é que você volta na outra campanha? Fica difícil. Então fica difícil. Então, é trabalhar. Porque quando você diz trabalhar, você está dizendo um todo. Vou trabalhar na saúde, na educação, no social, na infraestrutura. E dar atenção à população. Agora, ser eleito e não ser eleita são 2 caminhos diferentes. Mas eu, depois que fui eleita, entendo que só tenho um caminho. Aliás, 2. Trabalhar e não esquecer seu povo. Maravilha. Vereadora, todo mundo, né, uma hora, às vezes pensa, digamos, não em desistir, mas preparar alguém para lhe suceder. A senhora tem alguém, já pensou em alguém, para um dia, né, que a senhora, como o seu Chiquinho, fez isso com a senhora, né? Na verdade, ele colocou a sucessora, né? E se um dia a senhora pensar nisso, já tem isso alguém? Assim, Simão, o novo sempre vem. Eu já tenho uma certa idade, mas ainda me sinto com muita coragem, com muita força. Eu tenho muito sonho ainda a ser realizado. Mas eu acho que é uma coisa muito lá na frente. Já está entendendo? Nós estamos no nosso 2º mandato, nós estamos no 4º mês, né? E tem muita coisa ainda a ser feita. E dada essa experiência nesses 4 anos, lá para frente nós vamos analisar, vamos ver direitinho o que a gente fez, como é que a população está me avaliando, porque eu acho que eu sou uma política, se você vê, eu sempre ando sozinha, né? Eu não tenho aquela multidão andando, não condeno quem anda de jeito nenhum, porque cada um tem sua forma, né? Cada um tem sua forma. Então, quando for daqui a 3 anos, na outra campanha, se ainda vive eu for. E se tiver com essa mesma coragem e essa mesma determinação, e eu tiver dentro do meu íntimo, eu sentir que eu contribuí com a população ali que eu trabalhei, aí é tudo questão de tempo. Você não pode dizer que daqui a 3 anos você vai fazer isso ou não faz. Porque eu já vi tanta gente dizer, eu não quero mais ser candidata não. No outro candidato, no outro ano ser candidato, no outro ano está lá. Então é tudo questão de tempo. Se eu ainda for vivo, vou avaliar quem seria uma pessoa, porque todo mundo sabe quem é que está todo mundo tem alguém, exatamente. Todo mundo sabe. Todo mundo tem alguém de confiança. Todo mundo sabe que tem ali aquela pessoa que pode me representar e que, sobretudo, possa, não é fazer o que você quer, o que você manda, mas, pelo menos, lhe ouvir. Eu sou muito de ouvir. Eu tenho esse jeito espontâneo, às vezes sou criticada, porque aí, em certos momentos sou acelerada, mas eu sou muito de ouvir. Eu gosto muito de dar atenção e de ouvir. Principalmente, eu já disse isso aqui umas 10 vezes, quem me diz a verdade. Porque estar perto de uma pessoa que lhe diz a verdade, é bom, porque você confia e você tem aquele norte e aquele foco. Eu tenho que fazer isso porque eu estou agradando a população. Que desagrada, desagrada. Não tem um político... Cada ação na política tem uma reação. Exatamente. Não tem um político que não seja antipatizado por uma pessoa, por outra. Por alguns que não seja... Por isso que seu Chiquinho me dizia, minha filha, a pessoa, quando é pública, ela tem que estar preparada para você chegar num canto, uma pessoa dizer uma coisa que não gostou do que você fez. Então é isso. Você tem que ter aquela preparação de saber
é diferenciar quando a pessoa está falando de você política, de você pessoa. Exatamente. A gente chega no canto, mas você está sumido. Eu digo, mas minha filha, olha, lá na época da campanha a gente tem aqueles dias para estar visitando. Exatamente. Aí, quando passa a campanha, as pessoas trabalham, as pessoas têm que dar expediente, as pessoas têm que ir para a cama, as pessoas têm que visitar a comunidade. Mas eu procuro sempre fazer essa parte de ouvir. Aquelas pessoas que chegam e dizem, olha, é assim, às vezes a gente está discutindo um projeto, e a pessoa diz, vamos por aqui que é melhor, e às vezes a gente, na ânsia de querer que faça o projeto, você às vezes acelera seus pensamentos, e não é assim, porque mais tarde você vai se frustrar, você sonha demais, e não depende só de você. Aí tem essas coisas como um todo, mas graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, gosto de perguntar, respeito meus colegas vereadores. Não tem história de um vereador, tá? É o pensamento dele. Eu tenho, vereador, eu tenho acompanhado sempre, tenho oportunidade, as sessões, né, na Câmara Municipal, sempre que eu tenho oportunidade eu acompanho. E a gente vê ali o comportamento, né, de cada parlamentar. A gente acompanha, entendeu? Até porque a gente trabalha nessa área, então a gente tem que estar, porque a área que eu trabalho, ela é uma área que a gente tem que saber de tudo um pouco. Nunca sabe tudo, mas pelo menos a gente tem que estar a par de tudo um pouco, da política, do meio empresarial, da religião, do futebol, da música, tem que estar, porque senão, souber pelo menos um pouco do pouco, não se envolva, porque não dá certo. Vereadora, dentro disso, eu ouvi um parlamentar, né, ele disse, olha, Simão, toda ação política há uma reação, e sempre uma ação de um político desgosta alguém.